Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui. Quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos contra ti, ratificar a minha entrega ao Senhor e te pedir que tu me uses mais uma vez para falar a estes corações. Que sejamos alimentados, fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos Satanás para que não roube a nossa atenção, não nos distraia com nada e muito menos se manifeste aqui, porque este lugar não tem nada a ver com ele, mas tem sim com o Espírito Santo de Deus. E eu te peço que este Espírito Santo haja, manifeste-se, alimente-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos, para quem tem a sua Bíblia em papel, abra em Atos capítulo 2, quem tem seu smartphone também pode abrir, pode ligá-lo e conectar em Atos capítulo 2, mas antes de capítulo 2 tem o capítulo 1, e na realidade são duas igrejas. Atos capítulo 1 a gente encontra as pessoas ainda preocupadas, tristes, amedrontadas, e Lucas então ele inicia mesmo falando do que tinha acontecido. E aí no capítulo 2 é uma outra igreja, e nós vamos ver por quê. Este capítulo 2 é dividido em 4 sessões. A primeira sessão é do derramamento do Espírito Santo, do dia de Pentecoste, que não aconteceu por acaso. Já tinham muitas profecias de que isto aconteceria, que a terceira pessoa da Trindade se manifestaria e viria a este mundo. Aí no capítulo 2, versículo 1, nós lemos a descrição da descida do Espírito Santo. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se eu fosse você, eu grifaria aí: todos reunidos no mesmo lugar. Só aqui a gente já tira uma lição muito importante, que quando o povo de Deus está reunido, algo especial acontece. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Louvado seja Deus pela sua vida, porque num sábado de descanso, com esse calor, você deixou a sua casa e veio para reunir-se com os seus irmãos. Então, pode estar certo que algo especial Deus vai fazer neste lugar, na minha vida e na sua vida, porque Deus se agrada quando o seu povo se reúne. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 133 também diz que quando o povo de Deus está reunido, ali ele derrama a sua bênção para sempre. Então, esta primeira palavra, se solte no seu banco, relaxe e espere que Deus tem algo para nós nesta manhã. Desculpe-me, nesta noite, porque Deus está aqui, estamos reunidos e Deus vai nos abençoar. É certo que viemos para cultuar a Deus, cultuamos a Deus, mas quando nós nos reunimos, Ele se manifesta e Ele nos abençoa. Amém? Pode ser melhor um pouquinho? Amém? Amém. Graças a Deus. Então aconteceu o dia de Pentecostes, que os irmãos sabem, é uma palavra do grego significando 50, pelo fato de a festa ser celebrada no 50º dia após a festa de Páscoa, sendo no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo. É por isso
que a partir do Novo Testamento nós nos reunimos para cultuar a Deus no primeiro dia da semana, no domingo. E essa festa também era conhecida como a festa da colheita. Por quê? Porque era nessa ocasião que colhia-se as safras, e quando os judeus levavam as primícias da terra em ação de graças. Outra lição: eles colhiam e iam consagrar, iam entregar a Deus o resultado da colheita. É por isso também que em muitas das nossas reuniões tem o momento do ofertório, quando nós entregamos, quando nós consagramos ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado. E o capítulo continua. Como que aconteceu o Pentecostes? Versos 2, 3 e 4. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos, digam comigo todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo já se manifestava no Antigo Testamento, em momentos especiais, em ocasiões especiais, para algumas pessoas, para um determinado ministério, para uma determinada obra. Porém, a partir deste momento, a partir do Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo, e a sua presença não era mais momentaneamente, mas era definitiva. Então todos, se você já aceitou Jesus Cristo no seu coração como único e suficiente Salvador, isso é obra do Espírito Santo, porque ninguém se converte por si mesmo, se não for por obra do Espírito Santo, e todos que têm Jesus, têm o Espírito Santo e são batizados com o Espírito Santo de Deus. É bom que isto fique bem claro, porque às vezes se confunde, recebe Jesus, em outra ocasião recebe o Espírito Santo. Não é assim. Quando nós recebemos Jesus no coração, nós recebemos a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então não tenha a menor dúvida, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, isto é obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus! Isso é extraordinário, saber que o Espírito Santo, nós somos templo, casa, moradia do Espírito Santo. Diga um para o outro assim: olha, você é casa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Agora diga para você mesmo: olha, eu sou casa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Foi um ato repentino e foi acompanhado por 3 sinais sobrenaturais. Quais sinais? Um som como de fogo impetuoso. Este som foi necessário para atrair as multidões até a reunião dos apóstolos. Não deu tempo de ligar o microfone e fazer uma chamada geral, e nem precisou disso. Veio um som impetuoso que chamou a atenção, que atraiu as pessoas para ouvir o que os apóstolos estavam fazendo. E significa a presença, o poder, a soberania do Espírito, que capacita a igreja para testemunhar. Nós somos capacitados, pastores,
somos capacitados não pelo que fizemos no seminário, mas por obra do Espírito Santo. Porque por mais preparo que alguém tenha, se não for o Espírito Santo habitando e agindo, a obra do Senhor não acontece. O segundo sinal é línguas como de fogo. O fogo frequentemente indica a presença de Deus. Se não vejamos, apareceu a Moisés na sarça ardente, guiou o povo do deserto numa coluna de fogo, desceu fogo sobre o monte Sinai, enviou fogo para consumir a oferta de Elias no Monte Carmelo, e assim por diante. Era um sinal do agir, do manifestar de Deus. Terceiro sinal, passaram a falar em outras línguas. A palavra grega traduzida como línguas, neste caso, é usada para línguas conhecidas. Foi a capacitação do Espírito para pregar o Evangelho. Por quê? Porque ali estavam reunidos pessoas de vários lugares que falavam línguas diferentes e todos precisavam entender. Aí vem o versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são porventura galileus, todos esses aí que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Versículo 11. Tanto os judeus como prosélitos cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que isso quer dizer? Porém outros zombavam, dizendo: eles estão embriagados. Havia então ali judeus vindo de terras distantes, com o objetivo de celebrar a festa de Pentecostes. E aqui então falava-se numa língua que todos entendiam. Há aqui uma diferença do momento de manifestar de língua lá na Torre de Babel, lembra-se? Só que naquele momento era dado pelos homens e cada um falava a mesma língua, mas ninguém entendia. Agora aqui é um agir de Deus, aqui é diferente. Aqui fala-se e todos entendem. Por quê? Porque o Espírito Santo não é Deus de confusão. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não divide, mas ele une. E então a multidão ficou maravilhada pelo fato de os galileus falarem tantas línguas estrangeiras. E embora alguns zombaram, acusando os discípulos de estarem bêbados, falar em outras línguas fez com que a igreja ampliasse o seu alcance evangelístico, porque eles falando, todos entendiam o que estava sendo pregado. Isto é algo importante que nós precisamos aprender. Falar do evangelho de tal maneira que seja acessível e todos entendam. Aí nos versos de 14 a 37, vem a pregação de Pedro.
Agora, algo interessante para a gente observar. 30% do livro de Atos é ocupado por pregações. 7 pregações de Pedro, 5 de Paulo, 1 de Estevão, 1 pregação de Tiago e 4 discursos de Paulo. Então, Pedro divide este sermão especificamente em 2 partes. Dos versos 14 a 21, Pedro explica o que está acontecendo. Eles ouvem, não entendem o que é isso que está acontecendo. Então Pedro vai explicar o que está acontecendo. Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. 3ª hora do dia correspondia a 9 horas da manhã. E os judeus iniciavam a contagem das horas a partir das 6 da manhã. Assim, a alegação de bebedice não tinha fundamento, porque era muito cedo. Então eles não estão bêbados, não. Mal acabaram de levantar, não estão bêbados. E nos versos de 16 a 20, ele fundamenta biblicamente o que estava acontecendo, citando o profeta Joel. Algo importante. Quando alguém pergunta para você, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Nós vamos ler o texto, que ele explica biblicamente. Quando alguém faz uma pergunta, pastor, o que o senhor acha disso? Eu digo, olha, o que eu acho não é tão relevante. Vamos ver o que a Bíblia diz. Por isso, queridos, é preciso que nós estudemos a Bíblia, conheçamos a Bíblia, para que nós possamos responder às indagações com a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Ela sim produz o devido efeito. E aí começa no versículo 16. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito, e sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaças. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Na segunda parte do sermão, ele apresenta Jesus Cristo como Messias. Respondeu a pergunta e agora ele vai apresentar Jesus Cristo como Messias. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem der crédito, quem acreditar, quem crer em Jesus, será salvo. Veja que ele começa a apresentar o plano da salvação. Versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, no qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aprendemos aqui algo especial na mensagem de Pedro.
É uma mensagem que nós chamamos cristocêntrica. Apresenta Jesus como Messias prometido. Lembra-os dos milagres, das maravilhas, dos sinais que Deus operou por intermédio dele, da sua morte e da sua ressurreição. Algo que tem de ficar bem marcado na igreja de Jesus Cristo. Toda mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Você pode ouvir uma mensagem sobre o Antigo Testamento, mas tem de levar para Jesus Cristo. É o centro da palavra, é o centro da mensagem, é o centro do sermão, é o centro do ensinamento na igreja evangélica. Jesus Cristo e nenhum outro. Amém? Dos versos 25 a 30, apresenta agora Jesus Cristo como ressurreto. Jesus nasceu, Jesus é extraordinário, Jesus é um grande homem, maravilha. Só que esse Jesus é o ressurreto. Quando eu terminei o meu seminário, e aí para apresentar-se ao presbitério, tem de apresentar uma tese. E na época, estava vendo vários filmes sobre Jesus, peças de teatro aqui em São Paulo, e eu fui fazer a minha tese, Jesus Cristo nos nossos dias. Para isso eu fui entrevistar vários cantores, atores de peças teatrais. Não vou citar o nome porque eu estou falando de 50 anos atrás e vocês, boa parte, não tinha nem nascido, mas eram famosos. E alguns que eu fui perguntar, eu falava sobre Jesus, e eles falavam de Jesus, e Jesus como Filho de Deus, Jesus Cristo ressurreto. Bom, essa é uma questão de religião, disso eu não entendo, disso eu não entro. Queridos, Jesus Cristo, o Jesus que nós cremos, que nós pregamos, é o Filho de Deus, que morreu na cruz, mas que não ficou preso no sepulcro, ele ressuscitou. Versículo 31, referiu-se à ressurreição de Cristo, e que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus, porque Jesus é Deus, como o Espírito Santo, como o Pai. A este Jesus, Deus, ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Depois de ouvir essa mensagem sobre Cristo, sobre o Cristo ressurreto, o que a gente vai fazer com isso que a gente ouviu? E aí vem novamente a explicação de Pedro. Versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados. Arrependam-se e sejam batizados. Preste atenção, queridos, a ideia de um cristão não batizado é estranho no Novo Testamento. O batismo é o sinal, o selo da graça de Deus, similar à circuncisão, que era sinal da aliança abraâmica. Quando o pai decidia receber Jesus Cristo e ser batizado, todos da sua casa também eram batizados. Nós temos vivido um momento nas igrejas, onde tem pessoas se achegando à igreja de Jesus, confessando Jesus, mas não querem ser batizados. Esses dias atendi a liderança de uma igreja no interior, preocupado com isso. O que nós fazemos? As pessoas vêm, estão na igreja,
Quando a gente fala de batismo, elas vão embora. As pessoas não estão querendo ser batizadas. Por quê? Isto, queridos, é fruto da nossa sociedade comum, ou seja, as pessoas estão tendo dificuldade para assumir compromisso. Senão, veja a questão, por exemplo, de relacionamento conjugal. Namoram, moram juntos, mas não querem se casar. Por quê? Porque não estão dispostos a assumir compromisso. É o mal da nossa época, mas já era daquela época também. Mas o ensinamento é o seguinte: arrepende-se e seja batizado. Se porventura tiver aqui algum irmão ou irmã que já aceitou Jesus, mas ainda não foi batizado, este é o ensino bíblico. E nós poderíamos ver vários textos bíblicos, à medida que as pessoas iam sendo convertidas, elas iam sendo também batizadas. Que o Espírito Santo haja, esclareça a mente e o coração, se porventura tem alguém aqui que já aceitou Jesus e ainda não foi batizado. É o propósito de Jesus, o Espírito Santo agindo, arrepender de seus pecados, confessar Jesus e ser batizados. E aí o versículo continua: e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós iniciamos dizendo que se somos de Jesus, nós temos o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, tem o dom do Espírito Santo. Você tem o dom do Espírito Santo. Você pode não ter descoberto, mas não existe o dom de sentar e esquentar o banco na igreja. Deus te salvou, Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo quer te usar, e Ele dá um dom segundo a necessidade da sua igreja. Talvez você não tenha descoberto ainda. É hora de você orar, pedir para Deus, procurar o seu pastor. Eu quero saber qual é o meu dom e eu quero ser usado. Dom não é status, dom é ferramenta que Deus dá-nos para servir ao Senhor. É um assunto que eu gosto muito de falar, mas o tempo não permite. Aí vem a resposta daqueles que ouviram a mensagem. Pedro pregou, surgiu a dúvida, Pedro esclareceu, e aí depois do esclarecimento vem a resposta. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42, grife ali na sua Bíblia também. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Então, perseveravam. Aqueles que realmente são convertidos, perseveram. Nós vemos muitas vezes, e os irmãos que são mais antigos desta igreja, quantos vocês já viram passar por aqui? Entraram, quem sabe tinha seus ministérios, a gente até brinca, era sapatinho de fogo, estava ali, depois de um tempo, cadê? Aliás, tem um hino que nós cantamos também que diz: quantos que corriam bem, hoje já distante estão, mas o texto está dizendo, perseveravam na doutrina e na comunhão, mantinham-se unidos. É prazeroso, é gostoso, talvez seja até vítima de zombaria. Que esse pessoal, pleno sábado à noite, está com uma biblinha debaixo do braço, está indo na igreja, não tem coisa melhor para fazer? Ah, pobres que não sabem, ainda não participam desta bênção. Muitos agora estão ouvindo músicas que não edificam, em programas que não traz nenhum proveito, que estão aí pelo mundo, outros embriagando-se, brigando com
com a esposa e com o marido, mas louvado seja Deus, nós estamos reunidos para adorar o Deus poderoso. Ele nos trouxe aqui e nós estamos sendo e sairemos abençoados em nome de Jesus. Sairemos daqui com o nosso sorriso, felizes, porque nós estivemos na reunião com os irmãos, cultuando a Deus. Deus está aqui, Deus se agrada e Deus nos abençoa. E se você veio para cá precisando de uma bênção, saiba, veio para o lugar certo, porque Deus tem bênção para você. Perseveravam no partir do pão, provavelmente uma referência à ceia do Senhor, e nas orações coletivas, eram parte essencial da vida da igreja. É claro que eu e você devemos orar em casa, mas é importante que nós oremos aqui na comunhão. E eu digo o seguinte, algumas pessoas se afastam da comunhão dos irmãos e falam, eu oro em casa, vai orar por pouco tempo. Vai orar por pouco tempo, porque quando nós oramos aqui, nós somos estimulados para orar em casa. Mas quem não ouve, isto básico, sempre exortando, oração irmão, vai esfriando na oração. Nós nos reunimos aqui para orar e Deus nos abençoa. E aí o versículo 43 continua, em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles estavam alertos às necessidades dos outros e contribuíam para satisfazer as necessidades. Podemos olhar para os irmãos e perceber as necessidades e participamos, ajudamos uns aos outros. 46. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Todos os dias, às vezes a gente reclama, queridos, todo domingo na igreja, uma vez por semana, se tem o culto de semana, mas ainda tem. Eles tinham prazer, o Espírito Santo habitando, e eles tinham prazer de estar juntos, de estar cultuando a Deus. 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E por conta disso, o que aconteceu? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós aprendemos em Atos capítulo 2, que o Espírito veio para inaugurar a nova era, os últimos dias, os dias que vivemos, e revestir a igreja com o poder para pregar o Evangelho. O Espírito Santo vem sobre nós para nos salvar, para nos usar, para nos capacitar e sermos instrumentos para a salvação de outras pessoas. Às vezes, queridos, nós, com convicção presbiterianos, cremos no Espírito Santo, mas às vezes a gente tem um pouco de medo do Espírito Santo. Nós não podemos ter medo de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Quando nós somos salvos, queridos, é porque o Espírito Santo, Jesus, toma a iniciativa. Agora, esse enchimento do Espírito Santo depende de nós queremos, de nós buscarmos, de nós pedirmos, de santificarmos. Nós cremos que uma vez que Jesus veio e habitou na nossa vida, nós não perdemos a salvação. O Espírito Santo vem, entra, faz moradia e fica. Nós aprendemos também na Bíblia que podemos estar cheios ou mais esvaziados. É por isso que muitas vezes nós estamos cheios do Espírito Santo, animados, outras vezes mais desanimados, mas essa não deve ser a nossa vida. Havia um cântico que se cantava antigamente, graças a Deus, hoje não cantamos mais nas igrejas, que dizia assim, tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Nada disso! Ele quer que nós estejamos sempre em pé, sem cair, fortalecidos, e quem nos sustenta
é o Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra que eu tinha nesta noite para esta igreja. E eu gostaria de saber, aqueles irmãos e aquelas irmãs que querem ser cheios do Espírito Santo, para viver vida plena em Cristo, para ser instrumento nas mãos de Deus, porque quando pregamos a Jesus, o mesmo que aconteceu, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos, eu creio que isto pode acontecer aqui. De tal forma que estes bancos se tornem poucos, para acomodar aqueles que o Senhor vai trazendo. É fruto do nosso trabalho, é fruto de uma parceria nossa com o Espírito Santo de Deus. Nós abrimos a boca e falamos da parte de Deus, o Espírito Santo age e converte, e traz, e muda as pessoas. Eu quero convidar aqueles irmãos que querem mais do Espírito Santo, querem ser cheios do Espírito Santo, fazer diferença na sua casa, no seu ambiente de trabalho e nesta igreja. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus seja derramado abundantemente sobre a sua vida. Quem deseja isto, fique em pé e eu vou orar por você. Querido Espírito Santo de Deus, que está aqui, eu quero te pedir não que o Senhor visite, mas que o Senhor faça morada em cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, que somos gratos por um dia o Senhor nos escolher, não que merecêssemos, mas pela Tua graça, obra do Espírito Santo de Deus. Agradecidos, ratificamos nesta noite a nossa entrega ao Senhor. E agora, Senhor, eu quero te pedir que Tu derrames do Teu Espírito Santo sobre cada irmão, sobre cada irmã. Se alguém aqui veio para cá sentindo-se frio no Espírito Santo, frio na sua fé, desanimado, desmotivado, mas eu quero te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, que cada um sinta agora, põe a mão no seu coração agora, cada um sinta a presença gostosa, o agir, o aquecer do Espírito Santo. Saiamos daqui fortalecidos, animados, motivados, cheios do Espírito Santo, para viver a vida que o Senhor quer que vivamos e para que possamos também ser instrumentos. Eu quero te pedir que Tu abras uma porta para cada um falar nestes dias de Jesus e que logo estejam vendo fruto do trabalho, na parceria com a sua boca cedida ao Espírito Santo, e ver vidas sendo transformadas e o Senhor acrescente dia após dia os que vão sendo salvos por instrumento desta igreja e reunindo-se para juntos louvar, bendizer o nome de Jesus e testemunhar. Em nome de Jesus, sejam fortalecidos no Espírito Santo de Deus, e a Jesus seja dada toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Graças a Deus.